Eu tenho certeza que você já ouviu este som, o Om, a palavra de poder que designa a prática dos yogis. Mas muito mais do que uma palavra mágica, muito mais do que um canto relaxante, muito mais do que um mero signo para trazer a mente para um estado zen e tranquilo, muito mais do que algo para conquistar alguma coisa. O Om é uma ferramenta, é um mecanismo para a gente reconhecer algo, reconhecer o divino em toda parte, em nós e em tudo o que há. Se você é ou não praticante de meditação, se você estuda ou não as filosofias do yoga e de alguma forma, de algum jeito, você já ouviu o Om. Você já deve ter ouvido até, talvez, por conta do Psytrance, que se você não sabe, teve todo esse rolê com o Om, porque um dos caras que divulgou mais era um sadhu, meio bicho grilo, meio doido, que morava ali em Goa. Pois é, mas você sabe o que significa o Om? Essa sílaba de poder? Esse signo que representa a vibração cósmica do universo, o som que designa o divino? É, porque assim que Patanjali, em seu Yoga Sutra, fala sobre o Om, ele chama de Pranava, o som que designa Ishvara, o Senhor. Ele diz dessa forma: Tasya vachakah pranavaha tajapastadartha bhavanam tata pratyakchetana dhigamopyantaraya bhavascha. O que significa? Sua fórmula, ou o som que o designa, é a fórmula Om, o som que designa Ishvara, né? O Supremo, o Senhor. E deve-se entoá-lo e cultivar o sentido dele, ou deve-se praticar este Om e entender o que ele significa, pois assim se eliminam todos os obstáculos da mente e da vida e também alcança-se a consciência interior. Pois é, o Om não é meramente uma palavra bonita, um jeito de marcar a interrupção das frases dentro de uma meditação. O Om não é uma palavra mágica. O Om é um estado de cognição, uma forma de levar a consciência ao estado mais puro, mais prístino de si mesma. Om é um mantra, é uma palavra de poder que tem como objetivo fazer com que a gente se desvencilhe dos obstáculos da mente, fazer com que a gente se reidentifique com a nossa real natureza. Om é o som que grandes mestres e mestras, quando se enfiaram em cavernas e montanhas, em lugares ermos nas florestas, e ficaram bem quietos, buscando ali dentro de si mesmos de maneiras estruturadas e metodológicas. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O Omkara, foi a forma com que o divino apareceu para esses mestres e mestras que desvendaram os segredos da consciência. Esse som, luz e vibração, a grande pulsação do universo que designa o divino, é a Fórmula Om. E é sobre o Om, seus segredos e sua prática, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se você não conhece nosso trabalho, por favor, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente fala de filosofia, revolução de si, meditação, yoga, das ciências da consciência que nos levam ao despertar verdadeiro. E se você puder, deixa seu comentário no comentário de alguém aqui embaixo para a gente fortalecer a nossa Sangha online. Tem nenhum problema de você discordar de mim. Eu acho legal se você tiver educação, mas até os que são mais educados a gente deixa, então tudo bem. Se inscreva no nosso clube de membros se você quiser receber os conteúdos exclusivos para quem ajuda a manter esse canal. A gente está estudando a Guru Gita, a canção do Guru, qual é a função, o papel e as características de um verdadeiro mestre para nos mostrar o caminho. Voltando à história do nosso tema, o Om, o Pranava, o som que designa o divino. Primeiro vamos falar o que é mantra. Christopher Wallace tem uma definição bem legal de mantra, porque vem da mesma raiz de manas, né? Então, manas é mente e tra ele diz que é instrumento. Então, mantra, na definição do Harish Wallace, esse cara aqui, inclusive tem entrevista com ele aqui no canal, se você quiser assistir, diz para nós que mantra é um instrumento para a mente, uma ferramenta para a mente. Eu sei que os tântricas, que tem alguns da Sampradaya, da qual faz parte, de outras Sampradayas, gente de vias mais esotéricas, vão ouvir falar disso e vão dizer, meu Deus, não, mantra é muito mais que isso. Calma, querido, respira. Beleza. Etimologicamente falando, mantra tem a ver com essa raiz de manas. Então, mantra num sentido primeiro
são palavras, fórmulas, frases ou textos que têm por objetivo fazer a gente reconhecer as naturezas e os mistérios e os labirintos intrincados da mente e o seu funcionamento e redirecioná-lo para o nosso fim. Isso no seu sentido mais ordinário. Então, mantras são palavras de poder que, afirmadas, ajudam a gente a domesticar a nossa mente, a domesticar o nosso pensamento. Cada vez que a mente divaga, cada vez que a mente escapa, a gente traz de volta. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Ya Devi Sarva Bhuteshu Mater Rupena Sanstita Namastase, 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 Namo Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Falei mantras agora. Para Shiva, para Devi, a grande deusa, para Vishnu e para Krishna. Então, você deve já ter visto esses mantras. E tem gente hoje no universo New Age usando mantras do tipo, eu sou luz, eu sou paz, etc. Beleza. Dessa forma ordinária, o mantra é uma forma de domesticação e treinamento da mente. A tradição do yoga toda vai dizer que japa, a repetição, é algo muito importante para treinar a mente. Mestres mais iconoclastas como Krishnamurti vão rejeitar essa ideia. Eu sou a favor da ideia de praticar japa sim, porque as duas tradições principais das quais eu faço parte, a tradição tântrica, que é mantra marga, o caminho dos mantras, e a Kriya Yoga, ambas usam mantra, usam japa como mecanismos de treinar a mente. E a gente sabe hoje, por uma série de pesquisas e fundamentos neurocientíficos, que a repetição leva ao aprendizado mais fecundo, mais profundo. Treinar a memória por repetição, abhyasa, uma das características necessárias a se praticar o caminho do yoga, né, a disciplina que é feita com diligência, sem interrupções e por longo tempo, isso treina nosso cérebro. Então, treinar nossa atenção e treinar nossa memória como um músculo ajuda a gente a acalmar a consciência. Beleza, então o Om pode ser essa ferramenta para isso, nesse sentido mais exotérico? Pode. Mantras também? Podem. Mas é o seguinte, mantras também têm uma realidade esotérica. Mantra, por isso que o Tantra é mantra marga, o caminho dos mantras. Mantras são a forma sonora das deidades, o corpo vibratório das diversas faces do divino. Eu sou um Tântrica Shaktashaiva não dual. Eu acredito na Divina Mãe e em Shiva, sou devoto de Shiva, por isso meu nome é Bhairavadasa, né, servo de Bhairava. Mas eu sou um Advaitin, então eu acredito que fundamentalmente todas as coisas se resumem a uma coisa só. Todas as substâncias do universo reúnem-se em uma só. E, portanto, todas essas faces do divino e todos esses mantras complexos para trabalhar diversas faculdades da consciência, diversas habilidades ou poderes ou benesses, no fim das contas estão setorizando, restringindo a visão de um ponto de vista acerca desse divino que é infinito. E é nisso que o Om se difere, porque o Om, sendo o mantra essencial e essencialmente simples, é o som que designa esse incognoscível. O Om é esse som sem atrito que pulsa no universo e vibra para além de todas as delusões, para além de todas as divisões, para além de todas as dualidades. Então o Om é diferente dos demais mantras por algumas razões. Primeiro porque ele é um som semente, ele é um Bija mantra. Todos os Bijas, Om, Hum, Klim, Jum, Sour, Hraum, Mam, todas essas sílabas sozinhas são Bija mantras, sons seminais, o núcleo de um mantra. Mas eles não teriam a priori significado nenhum. São vibrações que são compatíveis com a vibração do universo. E o Om é desses sons um dos mais belos, para mim o mais belo, e mais poderosos, porque ele contém em sua simplicidade toda a teoria metafísica gramatical da tradição indiana. Porque os mestres da Índia usavam de todas as vias de conhecimento, incluindo aí matemática, geometria, e gramática, e estética, e linguagem, como meios hábeis da gente trabalhar a nossa consciência. Tudo o que está ao nosso redor, nosso corpo, nossas experiências, são ferramentas para a gente conhecer o divino. Então existe toda uma teoria dentro do Sânscrita, que essa é uma linguagem que veio da consciência profunda. Todo povo, né, que usa de alguma maneira a linguagem como um mecanismo de trabalho, de iluminação, vai dizer que aquela língua é a língua sagrada pela qual Deus fala. Não, eu não acredito nisso de forma literal, porque assim dizem os muçulmanos no Islã e no sufismo, assim dizem os judeus com a sua língua hebraica, assim dirão os zoroastrianos com o persa, ou seja, aquela língua essencial sobre a qual nós fundamos nossa civilização, a língua materna, né, a mãe divina que sempre aparece como Vat, essa aqui, a deusa da linguagem.
a grande Gayatri, né? A grande métrica divina. Essa linguagem pensada para explicar a realidade será a linguagem pela qual designaremos o divino. Mas olha que interessante, porque o Jung vai dizer para nós que a nossa mente opera de duas maneiras. Ou com o pensamento racional, retilíneo, discursivo, se você preferir, e com o pensamento imaginal, ou simbólico, ou profundo. É o que toca o luminoso. Quando a gente fala dessas teorias da gramática, dessas teorias da linguagem, a gente está interseccionando essas duas formas. A linguagem imaginal, que é do inconsciente, a linguagem dos possíveis e a linguagem linear. Você está aprendendo o significado das coisas e trabalhando a sua consciência ao mesmo tempo. Guilherme, mas você deu todas essas voltas para dizer que o Om é diferente dos outros mantras e que ele é a quintessência da teoria gramatical estética do sânscrito. Por quê? Bom, porque lá na Mandukya Upanishad, que é um texto inteirinho, uma das mais importantes Upanishads védicas, a mais breve delas, mas a mais complexa, dirão os mestres, ela é inteirinha sobre o Om. Ela vai explicar para nós que o Om é uma junção, segundo as junções gramaticais do Panini, o grande rishi da gramática védica. Ele é uma junção de 3 sons, A, U e Ma, ou Então o Om destrinchado seria A, U, Simbolicamente, nós criamos conceitos através das sílabas. Por isso que eu falei que o corpo sonoro dos deuses são os mantras. Os deuses são as manifestações da realidade, de tudo que há, o sol, a lua, a terra, a concretude das coisas, o conhecimento, a beleza, a música, tudo isso são realidades divinas que estão contraídas na nossa percepção ordinária. E aí, quanto mais essencial, quanto mais simples, quanto mais original, mais puro. Então, se a forma absoluta de Brahman, Deus, Ishvara, para além de todas as formas de todos esses deuses e deusas que o designam, é também uma forma vibratória, mântrica, luminosa, o som que designa todos os sons será a forma de Deus. Ora, como assim? Porque Patanjali vai falar lá no Yoga Shastra, né? Tasya vachakaha pranavaha. Então, o som que o designa é o pranava, é o Om, é o som que designa o divino. Bem, ele é a abertura, ele é o começo, o meio e o fim da existência. Ele é Brahma, o criador, ele é Vishnu, o preservador, ele é Shiva, o destruidor, o transformador. Então ele está designado nesses 3 sons, A, U e Ma. Então, A é o começo, é o som mais aberto. As vogais são os sons mais puros, né? Ela não tem atrito. Então, A, U, I, E são sons sem atrito. Então, A é o som mais aberto. A. Então, ela designa Brahma, o Criador. Ela também designa o começo da manifestação. Ela designa Rajoguna, a atividade. Ela designa essa expansão. A. É a primeira letra do alfabeto, é o princípio de todas as coisas. É o som anterior a todos os outros. U designa a preservação, também designa o estado. Então, se a gente falar de estados mentais, A é o estado de vigília, o estado desperto. U é o estado de sono com sonhos, de devaneio, mas também você pode colocar como sendo Sattvoguna, que é o intermediário entre a criação e a destruição, é Vishnu, é a sustentação entre a mente interna, discursiva, e o mundo manifesto, né? O inconsciente profundo de Shiva e o consciente hiper extrovertido de Brahma. E é o som mais fechado, e é o fim, né, do alfabeto, né? Então, teoricamente, seria o fechamento do alfabeto sânscrita. Daí, né, eu sei que você vai falar para mim que na Varnamala o som de puro não é o último som, mas simbolicamente ele é o som mais fechado, né? Então seria do primeiro som ao mais fechado deles, que a gente pode produzir, desde pa, pi, ba, ka, ka, ga, na, cha, cha, ja, na, enfim. Então você tem A e todos os tipos de sons, do mais aberto ao mais fechado. Então o Om abarca tudo isso. O Om abarca a criação, a manutenção e a destruição. A vigília, o sono com sonhos e o sono sem sonhos. Abarca Sattva, Rajas e Tamas, as 3 possibilidades da natureza, né? Atividade, Sattva, o entendimento, o conhecimento, Rajas, a atividade, e Tamas, o embotamento, o recolhimento. A criação, a manutenção e a destruição. Assim o Om aparece.
Ele é este som que não é uma crença, não é uma vírgula. Há alguns acadêmicos que dizem que, por exemplo, o Om foi intuído pelos rishis quando... Na verdade, eles falam que o Om foi inventado pelos rishis quando eles recitavam o Samaveda, o segundo dos Vedas, e em algum momento, para dar a métrica, eles precisavam preencher com algum som e eles ficavam... O que os mestres que realmente praticam yoga, fora dessa coisa ocidental de tentar explicar a cultura dos outros, vão dizer, em estado de profunda comunhão e contemplação, esses mesmos rishis que receberam os Vedas sentiram e perceberam o som de Om. E aí, é neste lugar que a consciência do yogi se coloca, esse lugar que, de fora, observa toda a dinâmica da criação. Milhares de mundos surgem e desaparecem para o yogi que se concentra no ponto, no bindu, e faz da realidade inteira o Om. Ele é o som do infinito, ele é a vibração cósmica do universo, ele é a energia que se prolifera em todas as direções. Ele é o som por detrás de todos os barulhos. Meu mestre dizia que a vibração divina é o som que está por detrás das batidas do coração. Então os yogis percebem que por detrás de todas as coisas, por detrás até mesmo do silêncio, existe um som, um chamado, né? O Rumi tem um poema sobre isso, ele fala, há um som ou um tom convocando-o de volta para casa, convidando-o a voltar para casa. Esse chamado, esse som, essa vibração é o Om. Guilherme, eu posso praticar o Om a qualquer momento? Olha, o Patanjali fala lá no começo, como eu falei para você, né? Deve-se entoá-lo e buscar o seu sentido. Eu te falei várias coisas que estão dentro do Om. Nós vamos ter um outro vídeo sobre o Om, ouvindo, né, o que o Yogananda e outros mestres dizem sobre o Om. Mas sim, você pode praticar o Om. As formas mais esotéricas você precisa de um professor, um acharya, um guru qualificado para te transmitir esse segredo, essa tecnologia de concentração e de concentração introvertida, né, como diria o Eliade. Mas para você não ficar de mãos vazias, achando que eu só conceituei e falei que o Om te leva ao som sem atrito, à vibração interna, à dissipação dos pensamentos intrusivos, mas muito mais do que isso. Muito mais do que, inclusive, perceber Deus com forma, né, uma forma da deidade, uma forma do divino que você gosta, mas é essa forma Nishkala Ishvara, né? Então você tem Sakala e Nishkala, Shiva ou Ishvara. Sakala é com forma, quando você vê Deus como Jesus, ou Buda, ou Krishna. Buda não, mas Shiva, ou Parvati, etc, etc, etc. O seu ideal divino escolhido. Ishtadevata, sei lá, Shri Rama, Krishna. E Nishkala é Deus sem forma, é o Deus absoluto, aquilo que Lahiri Baba chama de Shunya Brahma, o vazio de Brahman, né? O vazio cheio, essa totalidade ausente, ou essa ausência totalizante, essa escuridão luminosa, por assim dizer. Então, você quer perceber um pouco o Om? Vamos fazer juntos? Você vai fazer 3 vezes comigo, o mais longo que você puder, e a pronúncia correta é Om. Guilherme, mas o Sadhguru ensina Aum. Sim, algumas vias esotéricas, como, por exemplo, algumas vias tântricas, vão separar essas sílabas e fazer Aum. Algumas escolas fazem assim, mas pela junção de A mais U, o som que fica é O. Como assim? Essa é o que eu falei, uma das belezas da teoria gramatical do sânscrito, né? Porque se você fizer A mais U bem devagar, você vai ver que o O aparece ali no meio. Eles vão dizer, inclusive, que o O e o E não são vogais puras, elas são misturas. Então tenta fazer, por exemplo, A mais I bem devagar, você vai ver que o E aparece ali, ó. Ai, ó, ai, e o A mais U. Entre o A e o U aparece o O. Então quando você juntar A mais U, fica Om. Então nós vamos fazer 3 vezes, eu vou pedir para você perceber como você fica, e aí depois você observa o silêncio, tá bem? Então, acha uma postura estável e confortável para você se sentar. Não precisa ser assim em Padmasana. Se você estiver na cadeira, coloque os pés firmes no chão, acerta a sua postura sobre os isquios, esses ossinhos dos glúteos que são os pilares da meditação.
Faça 3 respirações profundas, bem profundas, encha o máximo de ar nos pulmões, segure um pouquinho e na expiração descanse na expiração. E nessa expiração calma, longa e lenta pela boca, faça esse leve ronquinho e imagina que você está relaxando e derretendo as tensões do corpo inteiro de cima a baixo. Vamos comigo? O mais longo que você puder, 3 vezes, e depois só para, completamente imóvel, em silêncio. Agora fique quieto, absolutamente imóvel e quieto, uma respiração bem calminha. Percebe essa quietude. Não há nada por fazer ou querer ou buscar, apenas esteja aqui e agora. Pode ser que você perceba uma certa expansão ou pulsação dentro do corpo. Fique aí o tempo que você puder. E deixa depois nos comentários como você se sentiu. Se quiser aprender mais sobre os segredos e práticas dos yogis, vem fazer uma aula conosco aqui no Instituto Revolução de Si. Dá uma olhada nas outras aulas que a gente tem. E se quiser conhecer os caminhos pelos quais os mestres percorreram sua própria jornada para dentro, vem peregrinar com a gente na Índia, nos Himalaias de Garhwal, em agosto de 2026. A gente vai para lugares muito especiais, incluindo o lugar em que Lahiri Baba recebeu a ciência da Kriya Yoga diretamente de Mahamuni Babaji Maharaj, o Mahavatar Babaji. Boas práticas. Om Shanti 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 Harihi Om Tat Sat.